Fala galera do Bola Chefute, gravar aqui mais um vídeo e hoje um vídeo dedicado aos erros da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. Eu elenquei 6 pontos, não sei se vocês vão concordar, não sei se vocês vão acrescentar, mas eu acho que esses 6 pontos eles sumarizam o meu sentimento como torcedor. E como eu analisei de fato, como eu vi a eliminação e as causas principais da eliminação da seleção brasileira para a Croácia nas quartas de finais. O primeiro ponto, vamos mostrar aí, muitos atacantes. Quando a seleção brasileira, as seleções ficaram sabendo que iria aumentar o número de convocados, né, que eram 23 convocados, aumentou para 26. Logo, surgiram várias especulações de jogadores que poderiam ir. E na seleção brasileira só falaram de atacantes. E isso não foi o que aconteceu nas outras seleções. Eu não sei o que foi que deu na cabeça do Tite, mas ele levou 9 atacantes para a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo você usa 4, 5 estourando. Ele levou 9. E qual foi o problema dele levar 9 atacantes? Foi que ele não levou para outras posições que o Brasil era bem mais carente. E então, esse foi um grande problema da seleção brasileira, excesso de atacantes e escassez de meio-campo, escassez de laterais. E esse foi um primeiro erro aí da seleção brasileira. Segundo erro, Daniel Alves. O Daniel Alves, eu respeito muito o Daniel Alves, é um grande campeão do futebol, da história do futebol, entrou para a história do futebol, jogou muito no Barcelona, ganhou, acho que foram 3 Champions League pelo Barcelona. É um colecionador de títulos, mas não dá mais, cara. Daniel Alves não é nem pela idade, porque se ele tivesse jogando em alto nível com 39 anos, levaria de boa. Mas é porque ele caiu muito de rendimento, né? Se ele estivesse jogando pelo menos no futebol brasileiro, algum time daqui, se tivesse continuado no São Paulo, mas não, ele tá lá no México, no Puma, sem jogar. Tava sem jogar há vários meses, então é complicado, pô. E o pior foi que o Tite levou o Daniel Alves e claramente ele não queria utilizar o Daniel Alves, ele só levou o Daniel Alves para o Daniel Alves ter uma Copa do Mundo. Foi por pura amizade, por pura camaradagem. E o Tite, ele sempre teve o discurso de meritocracia, de que ele só levava quem era o melhor de fato. No Corinthians era desse jeito, só joga quem realmente está treinando melhor. Mas na Copa do Mundo, na segunda Copa do Mundo, ele cometeu esse erro brutal, né? Daniel Alves tomou o canto de outro jogador que poderia ser bem mais útil. Próprio lateral direito, o Emerson Royal, eu levaria o Emerson Royal do Tottenham, joga muitas vezes de titular no Tottenham. Vive uma fase muito melhor, porque é jovem, ajudaria muito na o Rafinha, né? Porque isso acabou acarretando outro problema, um problema tático. O Brasil jogou com 2 pontas, o Rafinha pela direita, o Vinícius Júnior pela esquerda. O que foi que aconteceu? Eles ficaram jogando sozinhos. Geralmente, quando você tem pontas, você tem laterais que ajudam esses pontas. Por exemplo, o Mbappé jogou a maior parte da Copa do Mundo pela ponta esquerda. Ele tinha o Theo Hernandes para ajudar ele no apoio, né? E o Brasil não tinha laterais que apoiassem, né? O Emerson Royal seria um que apoiaria pela direita. Poderia ter levado o Renan Lodge, que apoia muito, que agora está no Nottingham Forest, pela esquerda. Mas ele preferiu levar o Alexandro e o Alex Telles, que o coitado acabou, poderia ter sido o titular da Copa, mas acabou se contundindo sério. E tinha o Guilherme Arana, que eu acho que ia ser ia com certeza tá entre os selecionáveis. Mas o Brasil acabou levando só 3 laterais, né? Um lateral direito, que é zagueiro na Juventus, praticamente, que apoia muito pouco, é o Danilo. Então o Brasil acabou jogando com 2 zagueiros nas pontas, né? Então o Brasil jogou com 4 zagueiros, né? Jogou com Marquinhos, Thiago Silva, Danilo e Alexandre. E o que é que aconteceu?
que isso acarretou? O Rafinha ficou sozinho, o Vinícius Júnior ficou sozinho, o Brasil ficou dependendo de jogadas individuais no ataque. Né? Jogadas individuais do Rafinha, jogadas individuais do Danilo, não tinha combinação de jogada, não tinha infiltração pelos lados, era simplesmente eles saírem driblando e conseguir uma jogada, cruzar na área para o Richarlison. O Neymar se contundiu, não pôde ajudar praticamente nessa Copa. Então, o Brasil ele fraquejou muito, ele falhou muito nisso. E não tem laterais para jogar junto com os pontas. Então, isso foi um erro absurdo, absurdo. E o Daniel Alves foi o cara que tomou o lugar do Emerson Royal. Até o Rodinei, cara. Até o Rodinei seria melhor que o Daniel Alves. Impressionante. O outro ponto, meio campo despovoado. Esse ponto é totalmente ligado às outras críticas anteriores. O Brasil levou muito atacante e não levou meio campo. Eu nunca vi a seleção brasileira com o meio campo tão desprovido de criatividade. Eu acompanho a seleção brasileira há muito tempo, eu vi o Penta. O Brasil no Penta tinha Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, cara. Eu vi Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho jogarem juntos na seleção brasileira, darem muito espaço para o Ronaldo Fenômeno no ataque. E o Brasil não tinha, pô. O Neymar não é meio campo. O Neymar pode jogar flutuando no ataque ou de ponta esquerda. O Neymar não é articulador de jogadas. Neymar nunca foi e provavelmente nunca vai ser. Essa não é a característica do jogo do Neymar. O Paquetá poderia até fazer isso, mas o Paquetá ele é um cara que corre o campo todo. Ele também não tem esse fator criatividade. O único jogador que a gente tinha no elenco que poderia fazer algo diferente no meio campo era o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro eu acho que só jogou contra Camarões. Então, o Brasil ficou com o meio campo despovoado e o meio campo sem criatividade. E despovoa mais ainda, porque o Tite ele jogou as eliminatórias com 3 jogadores no meio campo. 3 jogadores no meio campo. E quando começou a Copa, ele simplesmente jogou com 2 jogadores no meio campo, porque ele recuou o Paquetá para segundo volante, para jogar mais próximo do Fred, e do Fred não, do Casemiro, e tirou o Fred, que estava sendo titular. Até para mim, o Bruno Guimarães tinha que se titular ao lado do Casemiro. Mas enfim, mesmo que fosse o Fred, o Brasil precisava ter 2 volantes ali para ter um meio campo forte, né, de marcação, e o Paquetá mais na frente ajudando o Neymar a criar. Então ele tira o Paquetá dessa possibilidade de ajudar o Neymar a criar, recua ele e deixa o meio campo mais fraco. Isso ficou muito claro no jogo contra a Croácia, porque pegou um time com o meio campo muito forte, né, com Brozovic, com o Kovacic e com o Modric. Um meio campo absurdo, um dos melhores meio campos do mundo, que simplesmente engoliu o meio campo do Brasil. Simplesmente engoliu, porque só estava jogando com o Casemiro e o Paquetá fora de posição e o Neymar perdidinho no meio campo sem saber o que fazer, porque ele não é meio campo. Então, é complicado. É complicado ganhar a Copa do Mundo jogando com 2 meio-campistas enfrentando seleções. A Argentina, por exemplo, uma das estratégias que o Scaloni fez foi justamente povoar o meio-campo contra a Croácia. Anulou o meio-campo da Croácia. E, com a genialidade do Messi, o Alvarez, que estava inspirado, matou a Croácia logo no primeiro tempo. Então, foi algo absurdo que o Brasil também cometeu. Né? O Tite, a comissão técnica, enfim. Então, absurdo, absurdo. Levou muito atacante e não levou meio campo. Né? O Brasil poderia ter levado outros meio-campistas, como, por exemplo, o Renato Augusto do Corinthians, que fez uma boa temporada no Corinthians. Ele não precisa mais provar nada, porque é um jogador que já jogou na Copa do Mundo, fez gol em Copa do Mundo. Ele é um jogador criativo, ele poderia estar no elenco para mudar a situação do jogo, entende? Agora, isso já puxa outro ponto. Minha outra crítica, eu vejo como erro da seleção na Copa. Pouca dinâmica do jogo. O jogo do Brasil estava totalmente previsível, cara. Totalmente previsível. O Brasil não tinha o Rafinha e o Vinícius Júnior ele nem trocavam. Porque é normal quando joga com 2 pontas trocar. Na final da Copa, o Di Maria começou na esquerda e no segundo tempo terminou na direita.
Então é normal os pontas trocarem. E o Rafinha ele troca muito no Barcelona. O Barcelona, o Rafinha ele troca com o Dembélé. O Dembélé, ele durante o jogo é frenético a troca. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda constantemente. Poderia fazer isso com o Vinícius Júnior. Se o Vinícius Júnior se encaixasse, então tirava o Vinícius Júnior, pô. Até porque para mim o Vinícius Júnior não era para ser titular. Era para ser o Neymar na ponta esquerda. Então, acabou que o Brasil ele pecou, né? Porque ficou um jogo previsível, muitos jogadores bons de bola, habilidosos, rápidos, mas totalmente sem dinâmica de jogo. E o pior, além desse jogo estático do Brasil, o Tite não mudava, pô. O Tite não mudava. Jogou do mesmo jeito contra a Coreia do Sul e contra a Croácia. A Croácia é muito mais forte que a Coreia do Sul, ele jogou do mesmo jeito, pensando que a Croácia era a Coreia do Sul. Você tem que mudar, principalmente numa Copa do Mundo que é tiro curto. Você tem que se adaptar ao adversário. Isso foi o que a seleção campeã mais fez. A Argentina se adaptava de acordo com o adversário. E o Tite simplesmente não fez isso. Ele ficou simplesmente olhando e esperando que o Neymar e o Vinícius Júnior e o Richarlison fizessem alguma coisa, salvasse o cargo dele, salvasse a pele dele. Não, o cargo dele não, porque ele ia sair mesmo sendo campeão. Mas, enfim, foi um jogo extremamente previsível. A gente sabia todas as jogadas que o Brasil ia fazer. Neymar estava distribuindo o jogo, ia tocar no Rafinha, Rafinha ia puxar para o meio. Vinícius Júnior ia puxar para o meio, dar uma pedaladinha e cruzar para o Richarlison. O jogo do Brasil se resumiu a isso. A única infiltração que o Brasil fez na Copa toda, que eu me lembro, foi no gol contra a Suíça, que foi Vinícius Júnior, Rodrigo e Casemiro chutando. Foi a única infiltração que o Brasil fez, pô. Tirando o jogo da Coreia do Sul, que pegou um time ridículo, que é o time da Coreia do Sul, que não conta, não conta. Tanto que não contou que apanhou da Croácia, pô. Não mereceu perder para a Croácia. Meu filho, futebol não é questão de merecimento, não. Futebol tem que ganhar, não se joga, se ganha, principalmente mata-mata de Copa do Mundo. Vamos para o próximo ponto. Vamos para o próximo ponto. O Alisson. O Alisson, que foi o goleiro, né? Nada contra o Alisson em si, ele é um bom goleiro, mas ele não é pegador de pênalti. E o Brasil morreu com uma, uma alteração para fazer, né? O Brasil podia fazer mais alteração e tinha um Everton, que é pegador de pênalti no gol, e ele confiou no Alisson mesmo, o Alisson nunca pegando pênalti na vida. Então isso foi outro grande erro. E o último erro, escolha equivocada das penalidades máximas, que todo mundo falou. O Neymar não era para ser o último, ele era para ser o primeiro. Ou deixava o Neymar por último, o Casemiro por primeiro, que era um jogador mais experiente depois do Neymar em campo. E ele colocou o Rodrigo, que não é batedor de pênalti no Real Madrid, ele botou o Rodrigo para bater o primeiro pênalti. Então, esses foram os erros que eu analisei, que eu vi. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha com seus amigos. Até o nosso próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.